Vamos lá, gente. Tá rolando rumores agora sobre o Switch 2. Tudo que eu falar aqui é de rumor e especulação, mas tem especulações muito bem informadas, tá? Muito provavelmente a sequência do Switch, a gente não sabe se vai chamar Switch 2, vai sair no ano que vem. Muito provavelmente não. Quase certamente por tudo que a gente sabe. Pode ser que ele seja anunciado no primeiro semestre, pode ser que não. Talvez ele só saia no final do ano. Quando a Nintendo vai anunciar, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe dele até agora? Coisas que são muita certeza. Ele vai rodar com chip da NVIDIA, a exemplo do Switch atual, que roda com uma versão modificada do Tegra X1, que é um chip até bem antigo, se eu não me engano é de 2014, 2015. Ele vai rodar com um chip feito pela NVIDIA. Um chip feito baseado muito provavelmente na geração Ampere de placas de vídeo da NVIDIA, que é a geração RTX 3000. Se você olhar ali as tecnologias que tem na RTX 3000, a gente provavelmente vai ver paralelos no console da Nintendo. O que isso quer dizer? Que muito provavelmente, quase que certamente, a Nintendo vai ter acesso a DLSS 2.0, que é a tecnologia de upscale da NVIDIA. Não vai ter ao 3.0, que tem geração de quadro, que veio com a Lovelace, que é a geração RTX 4000. Algumas pessoas especulam que você possa fazer o DLSS 3.0 funcionar de forma retroativa na geração anterior, que é Ampere, que é essa do Switch. Eu duvido. Tá? Eu acho que deve ter algumas mudanças de arquitetura e coisa do tipo aí que devem fazer com que você não consiga fazer isso na Ampere. Então a gente está vendo aí o console portátil que vai ter acesso a DLSS 2.0, que é uma coisa muito importante. É a tecnologia de upscale da NVIDIA que faz com que você possa renderizar o jogo numa resolução mais baixa, ou seja, mais fácil para o sistema, e ele usa coisas baseadas em inteligência artificial, tá? Para poder fazer essa imagem parecer numa resolução mais alta. Então você pode pegar uma imagem lá que a imagem final que você está vendo é em 4K, mas o console está rodando internamente aquilo em Full HD, que é um quarto daquela resolução. Isso para a Nintendo vai ser um boost violento. Em termos da potência do console, parece, tá? Eu tenho que verificar essa informação, que na disputa que está tendo agora entre a Sony e a Microsoft, não só a Sony, mas também o governo americano e a Microsoft, em relação à aquisição da Activision Blizzard, parece que tem alguns e-mails do presidente da Activision falando que a próxima versão do Nintendo Switch vai ter aí uma potência meio que equivalente ao PS4. Acho que por conta disso até que você tem agora o acordo que saiu entre a Microsoft e a Nintendo para, caso a compra da Activision Blizzard seja totalmente aprovada, já estamos em vias finais disso acontecer, você vai ter 10 anos de Call of Duty em consoles da Nintendo. Aí a galera perguntando, como assim? O Switch não tem potência suficiente para rodar esses jogos. Mas um console da geração passada tem, contanto que os Call of Duty continuam sendo lançados para os consoles da geração passada, Xbox One e PS4. Se o próximo Nintendo Switch tiver uma paridade de performance com o PS4, por exemplo, você pode esperar jogos Call of Duty lá. Mas quando a gente fala paridade de performance, tá, é uma coisa bem ampla, porque são tecnologias distintas, plataformas distintas, e você tem outras coisas além de simplesmente potência gráfica do console. Você tem, por exemplo, velocidade do armazenamento. O próximo Switch, uma das especulações é que eles comecem a usar memória NAND, né? NAND Flash. Se eu estiver pronunciado errado, você me perdoe. Então, obviamente, você vai ter uma velocidade de armazenamento muito superior a um HD de disco, que é o que o PS4 tem. Então não dá para você comparar essas tecnologias ponto por ponto, mas tá mais ou menos ali, como dizem em inglês aqui, no ballpark, no nível, né, do PS4. Então você imagina que esteja também no nível de um Steam Deck, que o Steam Deck tá ali também, tá? No nível do PS4. Claro que não dá para fazer comparação direta por essas tecnologias e também pelo fato de que a gente está falando de um console. O Steam Deck opera no paradigma do PC. No paradigma do PC, você está falando de jogos que não são muito bem otimizados. Quando a gente fala no PC que um jogo é bem otimizado, bem otimizado para o nível do PC. Porque no PC, o cara tem que fazer um jogo para rodar em 300 bilhões de hardwares diferentes. Você pode ter aí um processador da NVIDIA de 4 núcleos, uma placa da AMD, você pode ter um processador aí da AMD de 12 núcleos, uma placa da NVIDIA de gerações diferentes, de arquiteturas diferentes. O cara que faz para o console tem que fazer um jogo que roda em todos esses sistemas. Então, basicamente, o desenvolvedor para PC, ele faz um jogo para pescar em rede. Enquanto o cara que faz para console faz um para pescar em arpão. Você tem um hardware só específico que você tem que targear, que você tem que fazer funcionar nele, então você pode explorar esse hardware muito melhor.
Então, quando a gente fala de otimização para console, é um outro nível comparado à otimização para PC, entendeu? Então, não dá para você fazer uma comparação direta de potências, assim, tipo, é o nível do Steam Deck, coisa do tipo, porque quando eles forem fazer um jogo pro Switch 2, ou para a sequência do Switch, a gente não sabe o nome, eles vão fazer uma coisa que é mirando nesse hardware. Então, dá para você explorar muito melhor. Exemplo disso é o fato deles terem conseguido portar o Witcher 3 pro Switch, que é basicamente um console que tem um processador mobile de anos atrás. Essas são algumas coisas que a gente está vendo agora. Provavelmente não vai ter tela de OLED, porque já saiu especulação aí, já saiu algumas informações de empresas que podem estar fornecendo a tela, uma tela LCD para Nintendo. Então meio que já sai um pouquinho em defasagem, assim, vamos dizer assim. Não, ele não sai defasado. O que acontece? É porque a tela de LCD do Switch original, ela não é muito boa comparado com as LCDs que a gente tem hoje por preços muito baixos, tá? Você tem anos de evolução aí, tá? Tem um salto muito grande quando você vai do Switch pro Switch OLED. Fiz até um vídeo sobre isso. A tela normal de LCD para uma tela de OLED, né? Mas por quê? Porque a tela de LCD do Switch original é uma tela de anos atrás e é uma tela que tem que ser barata anos atrás, né? Porque o console tem que ter um preço baixo. As novas telas de LCD que a gente tá vendo, por exemplo, você pega a tela de LCD que a gente viu no Aya Neo, que eu mostrei aqui, eu fiz a revisão dele. O Aya Neo 2, é muito boa. Então as telas de LCD estão muito boas hoje. Estão no nível de OLED? Claro que não. Mas elas são muito melhor do que as telas de LCD que a gente viu anos atrás quando saiu o primeiro Switch. O primeiro Switch saiu quando? 2017. Ele tem 5 anos. Vai fazer 6. Então, ou fez 6, né? Porque 2023 aqui pro console é normal, assim. 6, 7 anos já é uma vida considerável já para um console. Então, assim, gente, é isso que a gente vai ver. Só umas outras informações. Provavelmente ele vai usar alguma versão customizada desses chips, esse negócio chama Jetson Orin, coisa assim que a NVIDIA faz, ó. Que a NVIDIA vende para produção de coisa de inteligência artificial, de máquina. Isso aqui é coisa para a indústria, tá? Ele provavelmente vai usar alguma versão disso aqui, tá? Tem esses módulos aqui que a NVIDIA vende, ó. Provavelmente foi isso, é essa tecnologia aqui que vai estar dentro do Switch. Porque para uma empresa do tamanho da Nintendo é meio complicado, né? Porque provavelmente eles vão conseguir fazer um processador meio customizado, mas é basicamente quando eles vão lançar um console, eles têm que fazer com o que está disponível no mercado. Então, o que eu acho que vai acontecer aqui, provavelmente vai ser um processador Ampere com DLSS 2.0. Tem a possibilidade aí de fazer Ray Tracing, coisa do tipo também, que a NVIDIA tem essa tecnologia, mas eu não sei se eles vão fazer isso de forma portátil. Talvez quando você plugar no dock, assim, tiver mais possibilidade dele tirar mais poder da parede, né, eletricidade, e tiver a possibilidade de ter uma ventoinha, uma coisa para resfriar ele mais, talvez você consiga até ter Ray Tracing aí. Mas portátil eu acho improvável, principalmente por conta que você tem que fazer ele funcionar na bateria por várias horas. E esse processador, provavelmente, até onde eu sei, tá, gente? Ele é fabricado pela Samsung, ele é desenvolvido pela NVIDIA, mas a NVIDIA não tem fábricas próprias, né? São poucas empresas que fazem processador e tem fábricas de processador. Provavelmente tem alguma na China, mas internacionalmente é a Samsung e a Intel que desenvolvem processadores e tem fábricas de processadores. A Samsung faz o Exynos, a Intel faz os Core i5, Core i7, que agora virou i7, i5, eles vão tirar... Não, Core 7, Core 5, acho que eles vão tirar o i. Mudou o nome. E você tem também a TSMC, que é a taiwanesa, que só fabrica, que é quem faz os processadores da Apple, quem faz os processadores da atual geração da NVIDIA. Então, o que acontece é que provavelmente esse processador vai ser feito na litografia de 8 nanômetros da Samsung, que atualmente, que se eu não me engano, é a mesma que fez o processador Exynos que veio no S21, eu acho, tá? Tipo assim, não é a mais moderna, tá? Não é a mais moderna. Agora a gente está vendo as empresas já fazerem coisas em litografia de 3 nanômetros e tal. Só que, tipo assim, provavelmente é muito mais barato e muito mais confiável também. Porque toda vez que tem essa litografia que diminui o tamanho do transistor, torna o treco mais eficiente e tal, fica mais difícil fazer o processador. Tanto que os processadores novos que estão vendo do próximo iPhone, os que a Apple vão usar, que vão ser de 3 nanômetros da TSMC, ele só tem uma entrega de 50%. Tá? De todos os processadores que você faz, mais ou menos 50%. 50% falham, porque aí você está falando de problemas que já são do nível quântico, né, que você tem que resolver. E aí os processadores encarecem. Aí quando você vai para uma dessas mais antigas, embora não seja tão eficiente, é bem mais econômico. E, de fato, console você quer ser econômico porque você tem que colocar no orçamento que o pai e a mãe consigam pagar pro presente de Natal do filho, né? Pros guri. Isso tudo é de especulação, tá, gente?